Amém. Marcos 14, 51 e 52, a palavra diz assim: seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Irmão, olha que coisa curiosa é esse relato aqui que nós acabamos de ler. O tema dessa mensagem é enfrente as suas fraquezas. Fraqueza é para ser enfrentada. Reconhecer, queridos, que nós temos fraquezas, já é o primeiro passo para a gente ser vencedor sobre elas. Ao contrário disso, fugir delas, escondê-las como se a gente não tivesse, é um sinal de imaturidade. Na verdade, quando a gente reconhece, a gente está fazendo um mapeamento do nosso crescimento. É quando a gente consegue perceber que eu estava num ponto A, e eu consegui avançar em direção a um ponto B, a um outro estágio, a um crescimento. Quando a gente nega, quando a gente esconde, a gente não tem como fazer esse tipo de diagnóstico. A gente não tem como medir se a gente está avançando ou não, se a gente está crescendo ou não, se a gente está estagnado ou se a gente está regredindo. A gente não tem como fazer nada disso. Então é preciso a gente reconhecer: meu Deus, eu tenho essas fraquezas. E isso daí não mata ninguém. Deixa a gente um pouco corado, envergonhado, mas não mata. Então, quando a gente reconhece, a gente está se permitindo crescer. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque a maioria dos estudiosos do Novo Testamento vão identificar esse jovem do lençol, esse jovem enigmático, que não se identifica quem seja ele de primeira. Mas a maioria esmagadora dos estudiosos do Novo Testamento vão associar esse ser que vinha num lençol, num momento bem dramático na vida de Jesus, que era a sua prisão, vão ligá-lo a João Marcos, que foi justamente o que escreveu o Evangelho de Marcos. Você já imaginou isso? Ele escrevendo sobre suas fraquezas, ele escrevendo sobre suas falhas. Um jovem envolto num lençol, que de repente se vê descoberto, pressionado, e como alguém, certamente um soldado que veio para prender Jesus, segurou o lençol que ele estava envolto, ele preferiu correr pelado, desnudo. E eu fiquei pensando, querido, sobre isso. Um camarada que escreve sobre ele, irmãos, um camarada que coloca no Evangelho que ele escreve uma fraqueza como essa, que muitos poderiam ter omitido. Muitos poderiam ter dito: não, deixa isso passar. Por que eu tenho que escrever isso sobre mim? Vou virar meme, vou cair no ridículo, vão fazer zoação da minha cara. Eu não vou falar nada não, vou ficar na minha. Foi de noite, eu estava num lençol, deixa isso para lá. Não, ele faz questão de colocar uma fraqueza que ele tinha. E a partir de então, o Espírito Santo começou a borbulhar algo no meu coração para conhecer um pouco mais da história desse jovem, o João Marcos, autor do Evangelho segundo Marcos. Irmãos, e algumas coisas me vieram assim muito forte ao coração nesse processo de João Marcos, de lidar com as suas fraquezas e com a sua própria imaturidade. Porque nesse momento, queridos, em que ele narra esse episódio engraçado à primeira vista, ainda um jovem, talvez não uma vida firme, decidida com Jesus ainda, mas talvez num primeiro momento alguém mais curioso
do que comprometido. E algumas coisas eu quero destacar e colocar aqui como um processo aí para a gente vencer as nossas fraquezas. E a primeira coisa que a gente aprende aqui é que a gente não pode definir o fim pelo começo. Diga comigo, eu não posso definir o fim pelo começo. Veja bem, queridos, esse supostamente foi o início da história de João Marcos. Foi o início, alguém que, imagine, colocou no seu currículo de fé um fato que demonstra sua fraqueza, sua hesitação em firmar-se na fé verdadeiramente, como alguns outros talvez. Não, ele prefere, quando pressionado, fugir. Então veja bem, esse texto está situado no momento em que Jesus é preso. Aqueles soldados, aquela turba, vai ao encontro de Jesus e vai para prendê-lo. Era um momento hostil, era um momento de dificuldades. Os discípulos, certamente todos saíram daquele momento para não serem presos também. E não foi diferente com ele. Talvez João Marcos, ele ouviu aquele barulho. Imagine, soldados durante a noite, aquela muvuca, aquele vozeirão de pessoas, onde ele está procurando Jesus. Talvez ele tenha acordado no meio daquele barulho todo. Não se preocupou em se vestir-se de forma adequada. Do jeito que ele estava, ele foi. Enroladinho no lençol que estava. E acontece isso. E naquele momento ele é identificado como alguém que estava do lado de Jesus. Porque os soldados o viram e disseram assim, ó, certamente é seguidor de Jesus. E foram para prendê-lo. E aí mete a mão no lençol e ele diz assim, eu estou indo, eu não estou disposto a viver nenhum tipo de dificuldade por esse homem. Conhecia, saber que era Jesus, sabia, mas disposição para dizer assim, eu vou com ele. Não, ele corre, mesmo que sem roupa, mesmo que pelado, ele corre, ele não está disposto realmente a viver uma fé comprometida. Então esse é o início, esse é o pontapé da vida do grande evangelista João Marcos. Um início tímido, um início vergonhoso. E o que a gente entende aqui, queridos, é que a gente não pode congelar a história de Marcos nesse momento. Porque a Bíblia vai nos mostrar que João Marcos, ele vive um tempo de reconhecimento de Jesus, ele vive um crescimento, mas aqui ainda uma fé tímida e envergonhada, mas que nos ensina isso, que a gente não pode determinar o nosso fim ou o fim de ninguém pelo começo que ele teve. Não podemos congelar a história de ninguém, mas entendermos que a vida é um eterno movimento, no sentido de enquanto aqui estivermos. A gente está em movimento, a gente está em crescimento, a gente não está paralisado, a gente está crescendo, a gente está vivendo experiências. Então, algumas verdades que a gente de início toma aqui, diante desse texto, é a necessidade da gente vencer as nossas culpas. Imagina se Marcos fosse ficar aprisionado a esse fato passado da vida dele. Quem é você? Estou te reconhecendo. Foi você, né, que saiu correndo com medo, pelado, sem roupa, porque não estava disposto a encarar uma fé em Cristo. Foi você? Não, ele vence culpas dele. Fugiu. Correu. Mas eu não vou deixar que a culpa me paralise. E quantas pessoas hoje, irmãos, vivem numa eterna prisão de culpa, porque cometeram erros no início, quem sabe, da sua caminhada. Ainda de forma imatura, ainda de forma precoce, fizeram tantas besteiras, e isso daí serve até hoje para a pessoa não deslanchar,
não crescer. Isso em tudo, irmãos. Às vezes no início do casamento, às vezes no início de um projeto, e a pessoa não rompe porque está amarrado a culpas. Irmãos, e parece que a coisa foi tão bem resolvida para ele, que ele escreve sobre isso. Eu imagino João Marcos depois rindo da sua própria história. O segredo daquele que cresce é que lá na frente ele pode rir dos seus próprios erros e, lógico, aprender com eles. João Marcos, ele se livra desse sentimento, certamente, de culpa. Venceu as críticas também. Imagina quantas pessoas não criticaram o João Marcos naquele período. Quantas pessoas não apontaram para ele, disseram, ó o covarde, ó o frouxo. Irmãos, ele vence crítica, não tem como a gente se ver livre de crítica. Fazendo coisa certa a gente já é criticado, imagina fazendo coisa errada. Então ele se vê alvo de críticas, mas ele não deixa que o seu fim seja determinado pelo seu começo. E ele resolve vencer críticas. Ele não desistiu dele. Ei, querido, não desista de você. Amém? Pastor, mas sabe, será que Deus? É lógico que Deus já deu um voto positivo para você. Mesmo eu tendo errado, lógico, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e a Bíblia diz que elas não têm fim. Elas todos os dias, Deus então diz para nós, mais um dia, vamos recomeçar, vamos fazer bem feito hoje, vamos começar do zero, vamos passar régua, vamos retomar. Imagine João Marcos vivendo isso. Ei, João Marcos, vamos lá, meu filho, não desista de você. A vida é um movimento e não uma tela pausada. Tem gente que pausou a tela em algum momento da sua história e todo dia vai lá olhar e alimentar-se daquele erro. Não, meu irmão. Joga o play, bota aquele negócio para rodar, bota o negócio para caminhar. Não fica com aquele negócio congelado na sua frente. Então, primeira grande lição é essa: não determine o seu fim pelo seu começo. Quer vencer fraquezas? Olhe para frente e não para trás. Amém, queridos? João Marcos estava ali com os seus erros, mas ele, então, deixa eu escrever sobre isso. Alguns vão rir de mim, mas não tem problema, eu já venci, isso é passado, águas passadas, e vamos para frente. A segunda coisa, irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos 12. Ainda sobre João Marcos. É o que eu estou dizendo, eu gosto de biografias. Biografias nos inspiram. Biografias fazem a gente se refletir no espelho daqueles que são seus protagonistas. A gente coloca a nossa imagem na história deles. E a gente muitas vezes se vê lá, nosso rosto refletido na história de algumas pessoas. E eu, muitas vezes, irmãos, passo tempo para pesquisar sobre pessoas. E pessoas bíblicas, assim como João Marcos, realmente nos inspiram. Uma outra coisa que nos destaca, irmãos, na vida de João Marcos, para que ele vencesse as fraquezas dele, é que ele convivia com pessoas de fé e de oração. Diga comigo, para vencer fraquezas, eu preciso conviver com pessoas de fé e de oração. Atos 12 vai dizer, considerando ele, está falando aqui da história de Pedro, quando ele é solto milagrosamente da prisão. Deus o liberta da prisão em que ele estava, e quando ele é liberto daquela prisão, através do anjo, ele estava considerando o que estava acontecendo, porque parecia que ele estava tendo um sonho, uma visão, mas não, ele estava sendo liberto mesmo, e ele pensando naquilo tudo, diz aqui, resolveu ir à casa de Maria. Quem era Maria? Maria era a mãe de João, cognominado Marcos. Então, era a mãe do Marcos. E ele quis ir à casa de Maria. Por que que Pedro pensou de imediato, vou para a casa de Maria? Porque tanto ele quanto todos os irmãos sabiam que a casa de Maria era um lugar que recebia homens e mulheres de Deus, quase que diariamente, para quê? Para orar.
Era uma célula, era uma igreja na casa de Maria. Maria abria as portas e todo dia, o tempo todo, ia gente para lá, irmãos para lá, irmãs para lá, para orar. É o que o texto está dizendo aqui. Onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Veja, irmãos, onde João Marcos, ele cresceu. João Marcos cresce em um ambiente, em uma casa que alimentava a fé, que cultivava a oração, que cultivava esperança, e que cultivava a presença de Deus. Era um ambiente que Marcos estava. Mesmo, e eu me arrisco a dizer, irmãos, mesmo naquele momento, quem sabe, em que ele comete seu erro, a casa de João, a casa de Marcos, através de sua mãe Maria, já era uma casa propensa à fé. E depois da ressurreição, parece que lá virou um polo para receber pessoas que oravam, que davam seus testemunhos e que declaravam que a fé não era um acessório de final de semana. Todo dia tinha gente lá orando, e João Marcos cresce nesse ambiente, alimentado pela fé de muitos irmãos, recebendo oração de muitos irmãos. Quantas vezes eu imagino Maria dizendo: olha, vamos agora orar pelo meu filhinho, Joãozinho Marcos. Quantas vezes, irmão João Marcos, o nome dele não estava na roda de oração. Eu imagino, irmãos, a gente tem que realmente pensar nesses fatos como que acontecesse hoje. Então, irmãos, é aqui que João Marcos vive muitas das suas experiências, sendo edificado, sendo alimentado, testemunho dos irmãos. Imagina naquela noite, a igreja orando: oh Deus, Pedro está preso, Deus. João Marcos, quem sabe assistindo, quem sabe vendo tudo aquilo, Pedro preso. No outro dia, a iminência da execução de Pedro estava bem próxima. Era a intenção de Herodes matar Pedro. E eu imagino, se João Marcos ainda não estava firme, talvez ele estava assistindo aquele culto de oração. E os irmãos: Deus, Pedro está lá, Deus, não deixa Pedro morrer, Deus, faz um milagre de repente. Alguém bate na porta. E a serva lá, a Rhodes, vai lá. Quem é? Não sei, é a voz do Pedro. O Pedro está lá, gente. Eles tinham acabado de orar. Imagina Pedro dando testemunho naquele culto de oração, na casa de Maria, mãe de Marcos. Gente, eu estava dormindo. E de repente eu fui despertado por um anjo que disse assim: vamos embora, meu filho. Calças, veste tua roupa, vamos embora. E as portas foram abrindo. E eu fui saindo e tinha sentinelas e elas não acordaram. Eu acordei e elas não. Uma claridade entrou na prisão. E eu achei que era um sonho, mas eu estou aqui. Imagina, irmãos, que poder, que glória visitou aquela casa daquela noite. Se não foi daquela noite que João Marcos realmente diz assim: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu não sei qual noite foi, mas aquela foi uma forte ocasião que João Marcos viveu para se entregar mais à fé. Então, queridos, a questão do ambiente fez toda a diferença na vida de João Marcos. E a gente aprende algo aqui, queridos. A gente aprende sobre a necessidade de estarmos em ambientes que nos promova fé, edificação, consolo e esperança. A necessidade de evitarmos, ou se não der para evitar, intencionalmente buscar a transformação de qualquer ambiente amargo, de qualquer ambiente carnal, de qualquer ambiente que promova críticas, fofocas, discórdias, zombarias. A gente, se não tem como evitar, a gente precisa ser intencional para transformar esse ambiente. Porque, irmãos, alguns dizem que o homem é fruto do meio.
Eu não concordo plenamente com isso. Eu concordo que o homem, o ser humano, ele é influenciado pelo meio. Mas o meio não determina quem ele é. Alguém pode crescer num ambiente de marginalidade e ser uma pessoa de bem, honesta. Não é o meio que determina, mas o meio influencia. O meio, querendo ou não, vai exercer um certo poder. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. E se é assim, irmãos, para um aspecto negativo, é também para um aspecto positivo. Se eu estou num ambiente, irmãos, como que João Marcos estava, em que havia oração, em que havia poder de Deus, presença de Deus, esperança, alegria, não tem como isso não me influenciar. Então, irmãos, preste atenção, quer vencer fraquezas, se cerque de pessoas que te alavanquem, se cerque de pessoas que te promovam, que te botem para frente em fé, em oração, em convicção, em palavra, em promessa de Deus, que façam questão de te lembrar aquilo que Deus tem para a sua vida, que te anime na fé, e não pessoas que te puxem, e não pessoas que te desmotivem. João Marcos vive com esse tipo de ambiente. Irmãos, e nós precisamos transformar os nossos ambientes em ambientes saudáveis. Precisamos transformá-los em ambientes de fé. Precisamos transformá-los em ambientes em a presença de um cristão. Você diz assim, pastor, só eu na minha casa que sou. Mas a Bíblia diz que é você e pelo menos mais 3 que não largam de você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, querido? Não larga. Então, já somos a maioria, louvado seja o nome do Senhor. Capaz de influenciarmos, capaz de modificarmos o meio e de promovermos algo de Deus naquele lugar. Quer vencer fraqueza? Conviva com pessoas de fé, conviva com pessoas de oração. Um outro detalhe que me chama a atenção na vida de Marcos, 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. Primeira carta de Pedro, o capítulo 5, versículo 13. Veja que nós estamos falando de um homem que teve um início bem acovardado, bem vergonhoso. E a gente está lembrando dessa história até hoje, porque ela está registrada. De propósito, o Espírito Santo permitiu que isso fosse colocado, para a gente entender que não existe nada que ele não possa, nem ninguém que ele não possa mudar. Então, a outra coisa, queridos, que nos chama a atenção na vida de João Marcos, que o fez vencer fraquezas, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Irmão, quem está escrevendo essa história não é outro, é o próprio Pedro. Aquele que foi considerado como coluna da igreja. Aquele que pregou o primeiro sermão depois do Pentecoste. Aquele que explicou toda aquela questão do batismo com o Espírito Santo. É o Pedro. E foi o Pedro quem ganhou Marcos para Jesus. E mais do que isso, eu entendo aqui quando ele coloca Marcos como seu filho. Não é filho de sangue. Pedro não era o pai sanguíneo de Marcos. Pedro era o pai espiritual de Marcos. Assim como Paulo falava com relação a Tito, assim como Paulo falava com relação a Timóteo, meu filho na fé, assim era João Marcos em relação a Pedro. Era alguém que Pedro disse assim, quem cuida desse menino sou eu. Eu quem o discipulo, eu quem o mentoreio, eu quem o acompanho. Ei, meu irmão, olha a grande riqueza
riqueza que queremos vencer fraquezas, nós precisamos estar dispostos a sermos mentoreados ou discipulados numa linguagem bíblica. Precisamos de alguém que nos acompanhe. Precisamos de alguém que esteja num nível acima do meu. É meu pai. Para que esta exerça não é controle, irmãos. Controle não. Eu não acredito nesse discipulado que parte para o nível de controle. A pessoa só faz alguma coisa se o discipulador permitir. Você me abençoa para eu chupar um sorvete? Não, não te abençoo. Não, isso daí não existe não. Isso daí é dominação. E isso daí não existe no Evangelho. Existe acompanhamento, existe discipulado, existe mentoria, existe encorajamento. É isso que o Espírito Santo faz com a gente. Ele se coloca ao nosso lado para nos mentorear, para nos discipular, para nos ajudar. Mas nós precisamos de uma pessoa de carne e osso do nosso lado também. Não, pastor, quem me discipula é o Espírito Santo de Deus, só Ele. Não. Não é só Ele. Ele vai usar pessoas de carne e osso. Gente fraca como a gente, mas que naquele momento vai exercer uma autoridade de Deus para nos ajudar. Assim era Pedro, e lembre-se que foi o próprio Pedro quem escreveu para os pastores e bispos e líderes, e ele disse, não sejam dominadores do rebanho. Então Pedro sabia o que era discipular, e foi isso que ele fez com João Marcos, um acompanhamento. Quem anda só não vence fraquezas. Tiago, na sua epístola, vai dizer, ei, confesse os seus pecados, não é somente a Deus, é ao outro, para você ser curado. Então, isso, irmãos, é uma necessidade, termos pessoas para nos ajudarem a crescer, pessoas que vão nos abrir os olhos, pessoas que vão nos confrontar, pessoas que vamos prestar contas a ela. E a gente não gosta disso, porque a gente vive numa sociedade em que a gente propaga valores como aqueles que são cantados em algumas músicas. Ninguém tem nada a ver comigo, não estou nem aí, ninguém manda em mim, sabe? Aquela coisa individualista, aquela coisa que faz a gente entender que quem manda na minha vida sou eu, ninguém tem nada a ver comigo. No Evangelho não é assim. No reino não é assim. Você vai ver que a paternidade espiritual era uma realidade na vida desses que foram os nossos antecessores. Você vai crescer, você tem que ter alguém atrás de você, te dando suporte. É aquele que vai primeiro e a gente observa. É aquele que depois vai conosco. Vem cá, agora você vai fazer junto com. E agora você vai fazer e eu te observo. Você me presta conta, você me presta relatório da sua vida. Como é que você está? E a gente não gosta de dividir nosso coração. A gente acha que é expor nossas fraquezas. A gente não tem coragem. E a gente vai lidando e tentando lutar sozinho com os nossos dramas interiores. Ninguém está vendo. E a gente está como Naamã, todo coberto de uma poderosa armadura. E ninguém sabe que a gente está todo leproso por dentro. Porque a gente não tem ninguém. A gente não tem um discipulador. A gente não tem um pai na fé. E Pedro diz assim, ei, João Marcos, é meu filho. E ele está mandando saudação para vocês, meu filho, João Marcos. Então, queridos, quer vencer fraquezas? Tem que ter alguém com você. Mas não é o coleguinha. Veja, é um pai. É alguém que eu vou ouvir. É alguém que eu vou parar para receber algo. É alguém que eu vou prestar contas. Das minhas fraquezas também, dos meus vacilos também, não é só dos testemunhos de vitória, não, das minhas relutâncias, das minhas lutas, das minhas guerras, mas triste é aquela que se isola. A Bíblia diz que aquele que se isola, ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. E João Marcos tinha um pai da fé. Meu filho Marcos. Um outro detalhe, queridos, tão poderoso dentro da vida de João Marcos, que o ajudou a vencer fraquezas, presta atenção,
é respeitar o tempo de maturação. Diga comigo, eu preciso respeitar o tempo de maturação. Você já fez alguma vez na sua vida, como eu já fiz? Você já tentou abrir alguma fruta, uma manga, por exemplo, achando que já estava boa e não estava? Alguém já fez isso? Você olhou para a casca da fruta, você diz assim, ela está madura. Você abriu a fruta e não estava. Você perdeu a fruta. É igual aquela criança que vê o casulo da antiga lagarta. E ele diz assim, tem uma borboleta aqui dentro. Deixa eu ver como é que é. Se ele abrir o casulo, já era borboleta. Porque ela precisa de um tempo de maturação. Querer antecipar, querer tirar a borboletazinha do casulo antes da hora, não rola. Ela vai morrer, ela não vai desenvolver, ela não vai ser uma borboleta, não vai. A mesma coisa a fruta, a gente vai perdê-la. Porque a gente não respeitou o tempo de maturação. Se a natureza nos ensina, irmãos, isso tem algo muito, muito importante para nos comunicar. João Marcos, ele precisava, irmãos, ele teve ambiente fantástico. Ele teve um pai da fé tremendo, incrível, que foi o Pedro. Mas ele precisava de um tempo, irmãos, e maturação é assim. Tem coisa, nós ganhamos uma penca, um cacho de banana do Luiz, esposo da irmã Marilza. Deliciosa banana. E é interessante que nem todas amadureceram no mesmo tempo. Tinha bananas que já dava para comer naquele dia e outras não. Então não é porque ele estava naquele ambiente, é porque ele agora tinha um pai da fé que ele já estava pronto. Como assim? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 12. Eu quero trazer uma outra verdade sobre a vida de João Marcos, que foi essa questão de esperar o tempo da maturidade chegar. Parece que algo fez querer antecipar-se a isso. É como se ele quisesse abrir a casca, mesmo ela estando verde. É como se ele quisesse tirar a borboleta do casulo antes da hora. Veja comigo, Atos capítulo 12, nós vamos ler alguns textos aqui em Atos. Atos 12, 25, Barnabé. Eu estou em Atos 12, 25. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Irmãos, a igreja estava vivendo um momento muito poderoso. A igreja de Antioquia estava despontando. Aí o Barnabé foi enviado pelos irmãos, os apóstolos, a liderança de Jerusalém, enviou Barnabé para Antioquia. Barnabé era um sujeito fantástico. A Bíblia fala de Barnabé que ele era um homem cheio de fé, um homem bom, cheio do Espírito Santo, generoso, extremamente rico. Você lembra que ele vendeu um campo e colocou o dinheiro todo aos pés dos apóstolos? Era um homem rico. E a igreja, os líderes, era Barnabé, é você. Até porque Barnabé, ele tinha um apelido. Barnabé era conhecido como filho da consolação. Imagine como era o caráter de Barnabé. Barnabé é enviado a Antioquia e ele vê tudo que Deus está fazendo lá e ele diz, eu preciso trazer para essa igreja alguém que está esquecido lá em Tarso. Era o Saulo. E a Bíblia diz que Barnabé vai até Tarso. E ele traz Saulo consigo. Barnabé ele tinha um fator de agregar. Ele trazia pessoas para junto dele. Ele nunca era aquele líder que dispersava, ele era um líder que agregava. E ele foi a Tarso buscar Saulo. Saulo estava esquecido lá em Tarso. Deu um problema no início da conversão de Saulo, ele estava criando muito problema em Jerusalém. E aí os apóstolos eram assim, vai passar um tempo em Tarso, fica lá. E a história diz que ele fica em Tarso mais ou menos uns 13 anos.
no anonimato. Provavelmente nesse tempo de anonimato foi quando ele recebe as revelações do Senhor. Ele tem experiências poderosas com Deus. Aí chega um momento que Barnabé vai buscar Tarso, eles vão para Antioquia e diz a Bíblia que eles passam 1 ano lá em Antioquia, ensinando a igreja, pregando a igreja, Barnabé e Saulo, e diz que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Porque, irmãos, havia uma graça de Deus tão grande que eles começaram a se parecer com Jesus. O discipulado de Barnabé e de Saulo era tão intenso que eles começaram a viver nas pegadas de Cristo. Mas chega um momento que eles voltam para Jerusalém, talvez para dar um relatório, e aí eles vão voltar para Antioquia, mas agora eles levam João Marcos. E é o texto que a gente está lendo. Cumprida a missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, apelidado de Marcos. Então, irmãos, possivelmente, e eu quero dar um detalhe, que Barnabé era primo de João Marcos. Isso está lá em Colossenses 4. A Bíblia vai dizer que Barnabé, além de ser um camarada fantástico, um coração grande, ele ainda era primo de João Marcos. Com certeza ele viu algo na vida de João Marcos, discipulado por Pedro. Esse menino já tem coisa para dar. Esse menino já pode ser alguém útil. Vamos embora, João. Vamos embora fazer a obra. E eles levam de Jerusalém para Antioquia a João, cognominado ou apelidado de Marcos. Aí Marcos, irmãos, ele começa de fato a se engajar. E há um detalhe aqui em Atos capítulo 13, e eu queria que você atentamente acompanhasse isso comigo, esse raciocínio. É importante para a gente perceber a ordem das coisas e a verdade que isso traz. Atos capítulo 13, versículo 2, fala de um momento quando já em Antioquia, eles já tinham saído de Jerusalém, já estavam em Antioquia, irmãos, Antioquia estava bombando, tinha mestres, tinha profetas, não faltava líderes daquela igreja, e no momento de oração, o Espírito Santo traz uma direção para aqueles irmãos. Atos capítulo 13, verso 2, e servindo eles ao Senhor, na igreja lá em Antioquia, e jejuando, disse o Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo disse? Separai-me amanhã. É isso? Não, agora. Era uma ordem urgente. Separai-me agora quem? Quem que o Espírito Santo mandou separar? Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Eu não estou vendo outro nome. Barnabé e Saulo. Muito bem. O Espírito Santo que comanda a igreja, o Espírito Santo que é o promotor da missão na igreja, e ele levanta as pessoas que são necessárias para aquela conjuntura, para aquele momento, diz assim, agora é a hora de Saulo e Barnabé. Eu tenho uma obra para eles, separem eles. E a Bíblia diz que os irmãos impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé, e os abençoaram, e os liberaram para que eles fizessem a obra que o Espírito Santo havia mandado. Irmãos, e eles começam então, eles saem de Antioquia, eles deixam o polo do avivamento e eles começam a ir pelas regiões. E aí acontece a primeira viagem missionária. E onde é que está João Marcos? João Marcos está ali, todo animado. João Marcos está ali, realmente ali, borbulhando de poder, de graça. E a Bíblia diz, em Atos capítulo 13, o verso de número 5, vai dizer que chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E tinham também João como auxiliar. Ei, você acha que João estava assistindo? João não estava lá agindo também. João estava pregando, João estava libertando, João estava impondo as mãos sobre os enfermos, João estava repreendendo o capeta, João estava lá junto com Barnabé e Saulo. Mas preste atenção. Antes o Espírito Santo tinha dito, separai-me, Barnabé e Saulo. Mas João está no meio. João está junto.
E aí, irmãos, quando de fato eles disseram assim, não, vamos agora lançar as nossas redes num outro campo, campo dos gentios, vamos sair rodando por essa região, principalmente que não tem uma influência tão forte do judaísmo, e vamos pregar a esse povo. Os gentios precisam ouvir a palavra. E aí, em Atos 13, vai contar o início da primeira viagem missionária, em que Paulo e Barnabé estavam empreendendo, mas João estava junto. Tinha uns outros lá também que eram alguns outros cooperadores, mas João estava lá naquele meio. Irmãos, olha o que é que diz Atos capítulo 13, versículo 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros, dá a ideia de que Paulo agora tomou a frente da liderança da viagem, porque não diz Barnabé, diz Paulo, é como se Paulo estivesse liderando então a viagem, Barnabé estava junto, era obra conjunta, mas Paulo estava dando as direções. Dirigiram-se a Perge da Panfilha. Agora vamos ler sobre o João. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Irmãos, não se diz o motivo, não se especifica o porquê. Alguns dizem que talvez ele não tenha ficado satisfeito com a rota, talvez ele tenha se amedrontado, enfim. Mas o fato é que na hora H, João Marcos dá para trás. João Marcos diz assim, vou não. E volta para Jerusalém, de onde eles tinham ido buscá-lo, investindo na vida dele, dando oportunidades para ele, e na hora de pegar firme na corda, João Marcos diz assim, estou indo embora. E a Bíblia diz que ele se aparta, ele se separa, ele não quer mais fazer parte. Irmãos, o que é que faltou? Será que João não estava pronto? Será que era o tempo para ele ir? Será que ele estava maduro o suficiente? Irmãos, é tão interessante que Paulo, quando vai instruir o seu filho na fé, Timóteo, sobre a liderança da igreja, e eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Timóteo 5:22. Eu acho que a Sarinha vai mais rápido do que nós. Se você quiser parar e esperar ela achar. Né, Sara? Olha o que diz 1 Timóteo 5:22. Paulo instruindo Timóteo num contexto de liderança. Ele diz, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Vamos ler essa primeira parte? Vamos lá? A ninguém... O que é isso, irmãos? Essa imposição de mão não é para cura. Vamos orar por esse doente, vamos colocar a mão sobre ele. Não. Essa imposição é para delegar autoridade e missão. Ele está num contexto falando sobre presbíteros. Você começa o capítulo 5, vai falar sobre os presbíteros, quem são eles, como devem ser, a liderança da igreja. E ele diz assim, mas na hora de delegar, na hora de colocar autoridade, na hora de impor as mãos para ministrar que aquela pessoa está apta, como fizeram com Saulo e Barnabé. Antes de ir para a missão, a igreja impôs as mãos sobre eles, os abençoando. E Paulo está dizendo assim, Timóteo, não faça isso de forma rápida. Não faça isso de forma precipitada, porque cada pessoa, Timóteo, tem um tempo necessário para maturar. Se você se antecipar, você está abrindo o casulo antes da hora. Trabalhe com ele, mentoreie, discipule, mas não imponha as mãos antes da hora, porque você pode estar trazendo um problema. Irmãos, isso é tão sério, porque é o que nos dá a entender é que não estava na hora do Marcos. E uma responsabilidade tamanha foi posta sobre ele, e ele não deu conta. E ele abandonou. E ele desertou, e ele correu mais uma vez. E aí uma série de julgamentos, está vendo aí, ó, não sabia.
Ai, cresceu nada, isso não é crente nada. Não, irmãos, é crente, é homem de Deus, é filho na fé de Pedro, mas ele não estava maduro ainda, ele estava inseguro ainda. Havia um tempo para ele amadurecer, mas não tinha chegado ainda a hora. Ei, não faça precipitado. Irmão, a gente antecipar algo e não respeitar o tempo de maturação na nossa vida traz problema demais. E o problema está descrito aí em Atos capítulo 15. Vamos ver o problema que deu? Atos capítulo 15, verso 36. A ideia central é: se a gente não respeita o tempo de maturação de Deus na nossa vida, a gente não vence fraquezas, a gente cria mais fraquezas. Olha o que diz o verso 36. Alguns dias depois, nós vamos até o versículo 40. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: irmãos, essa já é a segunda viagem missionária. Ele abriu mão na primeira. Essa agora já é a segunda. Paulo disse a Barnabé: voltemos. Ou seja, eles já tinham ido, e agora Paulo está dizendo: a gente precisa voltar. Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Verso 37. E Barnabé queria levar também quem? João, chamado Marcos. Essa é a segunda. Um tempo havia se passado. Com certeza, João já havia amadurecido em algumas coisas. É tanto que Barnabé quis levar João na segunda viagem. Na primeira ele foi embora, mas na segunda ele disse: vamos levar João. Aí o verso 38. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Paulo olha assim: quem? João? De jeito nenhum, ele não vai não, comigo não. Você lembra que ele abriu mão, que ele abandonou? Não dá não para levar ele, esse menino está maduro, não está seguro, esse menino vai deixar a gente na mão. Eu não acho justo. Irmãos, olha o verso 39, como o negócio ficou tenso. Houve entre eles quem? Saulo e Barnabé. Houve entre eles tal desavença. Irmão, essa expressão tal indica a intensidade da briga, da discórdia. Não saíram na mão não, viu, irmão? Porque crente não briga assim não. Mas a discordância houve, e não foi pequena, foi grande. Houve uma tal desavença que vieram a separar-se. Aqueles que estavam juntos, Paulo e Barnabé, se separaram. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, verso 40. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Veja, irmãos, o que uma questão de não respeitar o tempo da maturação gerou nessa situação aqui. Irmãos, uma situação que mostra desavença entre dois homens de Deus, Paulo e Barnabé. Uma desavença não pequena, uma desavença tal que levou a um racha. Associado a isso, eu fico imaginando o aspecto da rejeição. Porque imagina chegando o Barnabé com o João Marcos. Chegamos, as malinhas do lado, vamos viajar. E Paulo: ô Barnabé, não vai rolar não. João, não vai comigo não. E João, irmão, não é menino. Ele viu que o problema ali era ele. Paulo, de certo, disse: eu não vou com ele. Aí vem o problema da rejeição. Como que João Marcos se sentiu naquela hora? Rejeitado. Ferida. Sim ou não? Porque a gente lê assim e a gente acha que isso daqui foram anjos. Não, foram pessoas como eu e você.
É alguém olhar para você, para mim, e dizer assim, com esse daí eu não trabalho não. Isso daí só dá manota. Isso daí só dá mancada, está maduro não, não vou não. Isso daí não dá certo não, estou longe. Irmãos, e Marcos, ele é então, querendo ou não, machucado. Ele machucou. Ao abandonar, ele feriu, porque a gente acha que só quem fere é de cima para baixo. Olha, Paulo feriu o tadinho do João, mas ele não pensa que João também feriu Paulo, não. Sabe aquela troca? Querendo ou não, ficou marcas no coração de um e de outro. Olha o problema que deu por causa da falta de maturidade. E nós precisamos, irmãos, saber os nossos limites. Eu preciso saber até a onda, sabe para onde ela vai, até onde ela vai. Eu preciso respeitar isso na minha vida e na vida dos outros também. Nem todo mundo, eu não estou e nem o outro também está naquele nível que deveria estar. Cada um está num avanço, mas a gente precisa crescer mais. A gente precisa enxergar isso em nós. Já vida, eu estou maduro. Estou precisando crescer mais. Estou precisando amadurecer. Responsabilidades vão exigir mais maturidade. E eu preciso ter consciência disso na minha vida e na vida do outro. Do contrário, irmãos, a gente vai rasgar o casulo, a borboleta vai morrer, a gente vai viver tantos problemas. Porque tantas igrejas vivem tantos problemas, irmãos? Racha, briga, discórdia, aquele negócio todo. Porque famílias vivem esse tempo difícil. É família em pé de guerra, é pai brigando com a mãe, é filho brigando com o pai. Porque a gente não está se enxergando, respeitando e encarando a nossa maturação. Já vida, eu preciso avançar, eu preciso crescer, preciso amadurecer, eu não estou pronto, eu vou me esforçar para isso, porque, irmãos, uma imagem errada de nós mesmos complica tudo. Complica tudo. Quando a gente acha que a gente está muito, é porque a gente não está nem na metade. E a gente precisa ser realista em Deus, não é ser consumido pela autocomiseração. Eu sou o vermezinho de Jacó, eu sou o pior dos pecadores. Não estamos assim. Louvado seja Deus, somos pecadores redimidos, lavados. Espírito Santo está nos ajudando todos os dias, colocando pessoas para nos ajudarem no processo da maturação. Um ambiente que promova isso, a gente vai crescer. Amém ou não? A gente vai crescer. Diga assim, eu vou crescer. Irmão, em nome de Jesus, eu vou crescer. Todo dia, eu quero é isso. Todo dia eu quero dar um passo para frente. Amém? Todo dia. Mas a gente precisa respeitar isso. Porque, irmãos, pode dar um sério problema. Aí imagina, irmãos, Barnabé leva o ferido João Marcos. Vamos, primo. Ô primo, vamos embora. Não dá para a gente discutir mais. Já discutimos, deixa Paulo ir com Silas. Você vai comigo. Irmãos, eu imagino que aquele tempo com Barnabé também foi um tempo de discipulado, um tempo de crescimento, um tempo de amadurecimento. Por que eu digo isso? Porque, irmãos, a gente não pode desistir do processo. A gente não pode abrir mão do processo doloroso da maturação, que nos livra de fraquezas e de falta de crescimento e de problemas. O processo precisa ser encarado, dói demais, mas Deus está nos conduzindo para uma vida plena, para uma vida abundante, aleluia. Deus está nos levando nesse processo. Irmãos, presta atenção, se Marcos tivesse ficado de biquinho, zangado, com mimimi, porque eu fui machucado por Paulo, Paulo, ele disse que comigo ele não ia, Paulo me rejeitou, eu agora não quero mais servir a Deus, eu agora não quero mais, não, irmão.
Dói, mas vamos embora. Diga comigo, vamos embora. Olha para quem está ao seu lado e diga, vamos embora, meu irmão. Não é do culto agora não, é daqui a pouco. Mas vamos embora, vamos avançar. Ele não ficou ali remoendo e lambendo ferida. Vamos embora, vamos lá, vamos. Barnabé, eu vou. Eu não vou ficar aqui não. Vamos, está doendo? Tá, demais da conta, mas Deus está me conduzindo para uma vida plena, para uma vida abundante. Eu creio que Marcos, ele se forçou a ver além. Sabe? Eu vou parar de olhar para a minha ferida e vou olhar para o que Deus tem para mim. Vou olhar para frente. Irmãos, e Marcos foca nisso, e eu quero mostrar para você qual foi o desenrolar da história tão dramática. Não acabou aí não, louvado seja Deus. Não acabou no problema. Deus nunca vai encerrar a história de alguém no problema só se ela quiser. Amém? Deus começou um trabalho, irmãos, e o desenrolar, o que aconteceu na vida de Marcos, foi algo surpreendente. Filemão, versículo 24, eu ia dizer capítulo, não tem capítulo em Filemão, é só versículo. Filemão, versículo 24. Olha comigo o processo que Marcos vivenciou, de tal maneira que tempos depois, mais tarde, o Marcos venceu toda a mágoa, sim, venceu toda a rejeição, e ele se tornou, vamos ler? Quem está escrevendo isso? O apóstolo Paulo. Paulo está escrevendo a Filemão, e ele escreve no final da sua carta a Filemão, Marcos Aristarco, porque era comum terminar a carta, o autor da carta mencionar quem está com ele. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Espera aí. Mas o Marcos não tinha sido rejeitado por Paulo? Na segunda viagem missionária deu aquele BO, aquele problemão todo ali que você viu. Mas as coisas foram caminhando. Ei, a vida não é uma tela pausada. Nossa vida está em movimento. Deus está conduzindo esse movimento. Espírito Santo está conduzindo esse movimento de cura, de restauração, de crescimento. Irmãos, em algum momento, eu creio que aquela viagem, isso é minha conjectura, aquela viagem de Marcos com Barnabé foi um fator determinante, porque está do lado de Barnabé, o homem era o filho da consolação. Eu imagino o tanto, irmãos, aquela viagem que durava meses, o tanto que Marcos foi ministrado por Barnabé. Ô Marcos, tem que perdoar, meu filho. Não tem outro jeito não, para de ficar remoendo ferida, vamos para frente. Vamos avançar. É tanto que algo poderoso acontece. Ei, Filemão já mostra Marcos com Paulo. Estamos de boa, estamos trabalhando, estamos juntos na obra. A obra, o sangue é maior do que nossas picuinhas e nossas desavenças. Todo seu lado, Paulo. Conta comigo, e Paulo reconhece isso. O Marcos é meu cooperador. O Marcos trabalha comigo. O Marcos é da minha confiança. O Marcos está do meu lado. Parou por aí? Não. Vamos abrir agora em Colossenses capítulo 4. Só lembrar a você que Colossenses é uma das chamadas cartas da prisão. Paulo escreve quando ele está preso, por causa do Evangelho, não é porque ele era malfeitor, é porque ele pregava Cristo, e isso trazia insatisfação. Paulo escreve a carta aos Colossenses na prisão. E aí, irmãos, mais uma vez, o nome dele está aí, capítulo 4, versículo 10, Sarinha. Estou terminando. Vamos ler? Saúda-vos, Aristarco, de novo Aristarco, prisioneiro comigo,
e Marcos, primo de Barnabé. Irmãos, o que nos dá a entender, e o que alguns estudiosos do Novo Testamento dizem, é que Marcos também, assim como Aristarco, estava preso junto com Paulo. E se isso daí, de fato, estava acontecendo, você lembra que a gente está falando de alguém que estava vestido num lençol lá no início, e que saiu correndo, porque tinha medo de ser preso, por causa de Jesus? Você lembra disso? Que foi ali para ver o que estava acontecendo, igual um fantasma, envolto num lençol, e se fosse um lençol branco, piorou, de noite, mais ainda, aquele ser envolvido no lençol, e disse assim, é um seguidor de Jesus, pega ele, ele sai correndo nu, porque ele não tinha ainda firmeza. Mas, irmãos, de fato, Marcos agora está preso com Paulo. Cadê o medo dele? Cadê aquele Marcos medroso? Cadê aquele Marcos tímido? Que agora, irmãos, é um que diz assim, se quiser me prender, me prenda, mas eu não deixo de pregar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Estou aqui, estou dando minha cara para bater, não vou correr. Não estou vestido num lençol, escondido, camuflado. Eu sou o João Marcos, estou disposto a pagar o preço que for necessário, mesmo que seja ficar preso. Irmãos, veja como a gente é uma obra nas mãos de Deus. Se o fim dele fosse determinado pelo início, já era. Mas Deus era aquele que via João Marcos como um eterno presente. Deus sabia que João Marcos era alguém que poderia ser trabalhado. Deus sabia que João Marcos era alguém que poderia ser moldado. E Deus trabalha em João Marcos, e Marcos, irmãos, vira essa pessoa resoluta, determinada, comprometida, a ponto de dizer, se quiser me prender, pode me prender. Eu não vou fugir mais. Eu quero dizer, queridos, que nós somos uma obra inacabada. Deus sabe o propósito da nossa vida lá na frente. E a gente talvez olha para o espelho e diz assim, eu não estou vendo nada, eu sou uma pessoa assim, assado, insegura, tímida, medrosa, e isso e aquilo, mas Deus está vendo a gente lá na frente e está dizendo, ei meu filho, vou te passar na forja, vou colocar você no fogo, vou te malear totalmente, vou tirar a sua dureza, vou trabalhar em você, e você vai sair um vaso de honra para mim. E João se torna de um tímido, medroso, com início tão vergonhoso, num homem idôneo, num homem trabalhador na obra, num homem corajoso a ponto de enfrentar a prisão. Irmãos, eu quero ler mais um versículo com você, que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, porque, aleluia, eu gosto demais, irmãos, isso é tremendo. Veja bem, lá na viagem, na segunda, Paulo diz assim, eu não confio nele. Não tem como. Ele nos abandonou uma vez, para nos abandonar a segunda, não custa, não muda de roupa. Não vou não, com ele não vou. Aí, passados anos, Deus trabalha, Deus age, tanto em João Marcos quanto em Paulo. Aquele que ofendeu, aquele que foi ofendido, aquele que foi ofendido e aquele que ofendeu, e aquela coisa toda, e Deus trabalhando. Aí no final da vida de Paulo, porque a segunda carta de Timóteo marca a última prisão de Paulo. Em Colossenses, Paulo está na sua primeira prisão, que ele foi solto. Nessa carta de Timóteo, ele está na última prisão. E dali ele não sai mais, dali ele é levado para o martírio. Paulo é executado, ele mesmo diz, o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, eu já estou sendo oferecido como libação, e acabou a minha vida. Irmãos, ele está na prisão novamente, mas olha o que é que ele pede para trazer para ele. Capítulo 4. O versículo de número 11, Sarinha, por favor.
E ele diz assim para Timóteo: Timóteo, somente Lucas está comigo. Toma contigo quem? Vamos ler o nome do irmão? Vamos. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil. Olha o que é que ele diz. Ele me é útil para o ministério. É o mesmo que um tempo atrás Paulo disse assim: com ele eu não vou. Agora, irmãos, passados anos, Marcos prova a sua idoneidade, o seu valor, sua disposição em ser curado, em perdoar. Paulo da mesma maneira, e ele de alguma maneira se coloca como alguém que nos últimos momentos, irmãos, presta atenção, alguém que sabe que está em fase terminal, no CTI, ele tem um prazo curto de vida, ele quer ver pessoas que sejam as mais significativas para ele naquele momento. Ele quer ver a esposa, ele quer ver o filho, ele quer ver o pai, ele quer ver a mãe. Ele não quer ver o vizinho. Ele não quer ver não, ele quer ver alguém significativo. Imagine, Paulo, nos últimos momentos da sua vida, ele disse assim: traz Marcos. É como se ele estivesse dizendo assim: ele me é não apenas útil, mas ele é significativo para mim. Irmãos, Marcos agora provou, não para os outros, mas para ele mesmo, o seu valor. Você e eu somos uma obra inacabada. A gente não está pronto. A gente está num processo doloroso, em que Deus ele nos faz e nos desfaz. Em que Deus ele nos constrói e de repente ele nos quebra de novo. Porque ele é o nosso oleiro. E ele tem total autoridade sobre o barro e o vaso, para fazer como ele quer. E muitas vezes a gente passa por processos de quebras, mas Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está nos fazendo crescer. Deus está nos fazendo amadurecer. E a gente não pode colocar um ponto final onde há uma reticência. Deus está trabalhando na nossa vida. Irmãos, e eu finalizo dizendo que o maior legado que eu vejo em Marcos é justamente o seu livro está no segundo lugar da ordem do Novo Testamento. Irmãos, olha o legado que ele nos deixa. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. 16 capítulos, contando para o mundo quem era Jesus, o que ele fez e o que ele continua fazendo. Quem escreveu? O João Marcos, aquele lá do início, do lençolzinho, que saiu correndo, medroso, tímido. Quem ele se tornou em Deus. Querido, acredite não em você, acredite no Deus que está trabalhando por você. Porque muitas vezes a gente, como diz, vai olhar e vai dizer assim: oh meu Deus, que coisa, por que eu fiz essas mancadas? Por que eu não respeitei o tempo de maturidade, o tempo da maturação? Por que eu cometi tanta gafe? Porque, irmãos, Deus está trabalhando em você. Vai chegar um dia que a gente vai rir das nossas fraquezas. E a gente vai poder deixar um legado sólido de uma vida que enfrentou o processo de amadurecimento e venceu. E nos resolvemos e crescemos, e Deus foi glorificado e conhecido através da nossa vida. Amém, querido? Enfrente as suas fraquezas. Todos nós temos. Mas se negarmos, se escondermos, a gente não cresce. Vamos enfrentar e vamos crescer em nome de Jesus. Quem diria?